Bia, você que está aí no estúdio, então vamos lá, vamos tocar aqui o roteiro. A gente conversa agora ao vivo com o presidente da Copel, Daniel Pimentel. Bom dia, presidente. Antes de mais nada, obrigado pela atenção com a audiência Jovem Pan. Essa é a primeira entrevista ao vivo depois de um momento importante para a companhia, que foi a capitalização ontem lá na Bolsa de Valores, a oficialização da batida do martelo. E eu começo perguntando a você exatamente isso. O que significa para a Copel e para o Paraná esse momento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Mark. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu acho que foi um marco histórico, Mark, aqui para a Copel, para o Paraná e para o Brasil. Foi a primeira companhia estadual a ser estatizada, se transformar numa corporação por um processo de venda de ações, de pulverização das ações. E esse modelo vai garantir, primeiro, que não tenha nenhum outro controlador definido na companhia. Ela será uma corporação na sua essência. Segundo, o Estado do Paraná tem uma Golden Share, que é uma ação especial, é um direito de veto, para que, se a Copel não realizar os investimentos mínimos necessários na distribuidora, na distribuição aqui no Estado, o Estado pode intervir. E, por último, sem dúvida nenhuma, foi a renovação das suas 3 maiores usinas, que equivalem a 60% da capacidade de geração da Copel. Então, o que o consumidor, o ouvinte aqui, pode esperar da Copel daqui para frente? Primeiro, uma empresa mais ágil, mais leve, mais dinâmica, mais moderna, porque não vai ter as amarras da estatal. Segundo, uma empresa que vai continuar focando maciçamente nos investimentos no Paraná para melhorar a qualidade da energia. Você vê que a Copel investe ao redor de 2 bilhões e 200 por ano, desse total 1 bilhão e 800 apenas no Paraná em distribuição. Então, isso tudo para melhorar o atendimento ao nosso cliente, melhorar o fornecimento e a prestação de serviço aqui para os 11 milhões de paranaenses. Estamos ao vivo com Daniel Pimentel, que é o presidente da Copel. Permanece, portanto, Daniel, nesse cargo mesmo após esse processo, então, de capitalização da companhia. E eu gostaria que você explicasse de forma prática aí para os nossos ouvintes de todo o Paraná e também de diferentes regiões do país que estão nos acompanhando, quais são as mudanças de fato que acontecem a partir então desse processo de capitalização. O Estado deixa de ser ali o acionista majoritário, mas permanece ali com essa Golden Share que você comentou, que é uma ação específica, com poderes maiores de voto e de veto dentro ainda da companhia, algumas regras que permanecem estabelecidas, como o fato dela permanecer aqui no estado do Paraná, mas o que muda na prática, tanto para a população quanto na direção da Copel? De prático, não muda nada, no sentido que as principais questões, como os programas sociais, a Copel apenas operacionaliza. Isso é bancado pelo Estado do Paraná, são 390 mil famílias no Energia Solidária. Outra coisa que é uma questão muito relevante, na tarifa. O que muda na tarifa, na conta de luz do paranaense, a Copel se transformando numa corporação? Absolutamente nada, porque a tarifa é definida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, em Brasília. É assim para o Paraná e para todos os outros 26 unidades da federação, porque é um sistema interligado. Então, a natureza jurídica da Copel, seja ela estatal ou privada, não interfere em nada nas tarifas. O que ela ganha? Ela ganha se transformando numa empresa, diria que, como normal, comum. Você imagina que a Copel e todas as estatais precisa, para comprar qualquer equipamento, qualquer produto, qualquer serviço, precisa passar por um processo licitatório, não tem flexibilidade, não tem agilidade, não pode contratar e atrair talentos, não pode ter coisas básicas que uma empresa privada tem e que um setor hoje é totalmente privado. Então, nós competimos com empresas internacionais, globais, que têm muita agilidade e muita força econômica. Uma outra questão é que o mercado está abrindo. Você tem hoje a GD, você tem a Solar, você tem a abertura de mercado. Isso é muito saudável, porque o consumidor acaba se beneficiando com um custo menor de energia. Só que as empresas, para enfrentar esse cenário, elas precisam se adaptar. Precisa estar pronto para o mercado, para comercialização de energia, de plataformas, né, de você ter um atendimento assim
muito modernos. Então, tirar as amarras estatais é o primeiro ponto. E segundo, o governador tem dito muito que quer, com esse processo, acabar definitivamente com as indicações políticas. Desde o governo Ratinho Júnior, isso não acontece, são só indicações técnicas. A gente sabe, no passado, o quanto isso foi nocivo para a Copel. Em outros momentos, essas indicações políticas têm nenhuma referência técnica. Presidente Daniel, tudo bem? Juliano Pedroso. Uma dúvida levantada por membros da oposição que tentaram, de alguma maneira, politizar o debate em relação à capitalização, à transformação em corporação da Copel, era de que, muitas vezes, os lucros e dividendos recebidos pelo governo do Estado, ao longo do tempo, eles poderiam se aproximar do valor recebido nesse processo de venda de ação. Com a companhia se valorizando, tendo esse ganho de eficiência, com as ações que o Estado seguirá detendo, é possível esperar que os valores transferidos também por lucros e dividendos tendam a crescer, ou por ter menos ações agora, por um bom tempo o Estado ficará com um valor menor desse tipo de retorno financeiro? Bom dia, Juliano. Eu acho que esse comentário mostra até um certo desconhecimento, né, de alguns parlamentares da oposição, como que funciona a Copel. Porque hoje 65% do lucro da Copel vem da geração, não da distribuição, que é que nós conhecemos, que está aqui do lado da nossa, passa na frente da nossa casa. É a Copel Geração e Transmissão. Se você tem a perda das suas 3 maiores usinas, que equivale a 60% da sua capacidade de geração, não fazer esse processo de digitalização, de transformação em corporação, que você tenha previsão legal de renovar, da possibilidade de renovar suas usinas, a Copel nos próximos anos, na próxima década, ela ficaria 1/3 do seu tamanho. Então ela ficaria uma empresa muito mais frágil, muito mais fraca e sem a capacidade de gerar retornos econômicos. Então a tua avaliação, ela é correta, o teu raciocínio está certo. Nós podemos dizer que mesmo tendo uma participação menor, a empresa crescendo, se valorizando, mantendo os seus ativos e conseguindo ainda avançar, é natural que ela possa ter uma participação, né, em um valor maior, mesmo ter um valor maior proporcional, né, mesmo tendo menos ações no capital total. Mas eu acho que desse modelo, uma grande riqueza, uma beleza desse modelo que foi desenvolvido, que é um modelo inspirado nas grandes corporações americanas, europeias, é que o Estado monetiza, vai fazer, né, inúmeras obras, aí está anunciando obras em escolas, rodovias, em vários pontos aí de interesse do Estado do Paraná, casas populares, que o Estado ainda continua como um acionista mais relevante, seja porque ainda tem 15% da companhia, ou seja, vai usufruir do crescimento dela, da valorização das ações, do pagamento de dividendos, seja porque ela tem o que a gente já explicou um pouco da Golden Share. Então, o Estado continua sendo um garantidor que a Copel, que nós conhecemos, esse orgulho estadual, vai continuar sendo uma grande referência, não só para o Estado, mas para o sistema elétrico nacional. Presidente da Copel, Daniel Pimentel, que conversa com a audiência da Jovem Pan. Presidente, uma das preocupações de alguns paranaenses é quem será o novo dono da Copel. A oposição fala muito isso, né? Vem daquela história que um americano malvado ou um inglês malvado, um capitalista selvagem vai dominar a Copel. Isso é verdade? Como é que vai funcionar a partir de agora? Excelente pergunta, Mark, porque isso dá oportunidade para esclarecer aqui para o Paraná, para todos os ouvintes, ainda com a audiência que o jornal tem aqui na Jovem Pan. Não haverá nenhum outro dono da Copel. Não tem mais acionista controlador. Essa é a essência de uma corporação. E como é que isso é garantido ao longo do tempo, né? Porque uma coisa é agora, eu quero saber se daqui 5, 8, 10 anos, essa é a preocupação do governador Ratinho Júnior, como é que eu garanto isso no longo prazo? Porque isso aqui foi uma visão dele de legado, é uma visão dele de Estado, de país, do que ele acredita como deve funcionar o Estado brasileiro. E aqui você tem algumas travas. Primeiro que nenhum acionista pode
ter direitos societários acima de 10%. O que isso quer dizer? Isso vale para o próprio Estado do Paraná, que tem 15%, ou para o BNDES, que também tem mais de 10%. Você pode ter mais de 10%, você vai usufruir os 15% de direitos econômicos, ou seja, dos dividendos, mas você só vota limitado a 10%. Isso é realmente uma trava e uma garantia que não tem nenhum estímulo. O cara ter mais que 10%, ele só pode votar com no máximo 10% das ações. Essa é a primeira trava. A segunda trava é a pílula de veneno, após um PIL, que é chamada no mercado, e garante que se alguém, porventura, mesmo tendo essa primeira trava, resolva querer ter mais ações da Copel, ela tem que pagar uma penalidade para todos os demais acionistas. Ou seja, essas duas travas combinadas é uma garantia, é um cofre inviolável do paranaense, que a Copel não vai ter um outro controlador, de maneira direta ou indireta, porque nem acordo de acionistas pode ser feito, exatamente para que ela tenha a essência das grandes empresas. Isso é muito comum nos Estados Unidos, num país mais maduro. Na Europa, você tem grandes empresas, mesmo no setor elétrico, que seja na França, seja na Itália, seja em Portugal, seja na Inglaterra, o Estado lá tem uma pequena participação, ou seja, ele não vira um peso para a companhia, mas garante, como essas empresas, assim como é a Copel, é um fator indutor do econômico, do desenvolvimento, ela garante que você tenha essa tranquilidade, porque você tem uma energia de qualidade. A infraestrutura foi um dos motivos que o Paraná atraiu mais de 220 bilhões de investimentos nos últimos 4 anos. Então, isso é importante para o crescimento, para o desenvolvimento do Estado. Para terminar, Daniel, importante falar, você já deixou claro que não vai haver aumento na conta, até porque quem define isso é o governo federal através da Agência Nacional de Energia Elétrica, lá em Brasília. Agora, de investimentos, o que já dá para esperar? Né? Você até falou que eles estão previstos, que eles virão, mas na prática, o que a gente já pode, por exemplo, esperar em um prazo menor, 2, 3 anos aí, com a Copel capitalizada agora? O que nós vimos é realmente um aumento massivo investimentos na Copel Distribuição. Para você ter ideia em números, Marcos, né, no último governo se investia em média 500 a 550 milhões de reais por ano na Copel Distribuição, e aí nós estamos falando só no Paraná. Isso foi a média entre 2010 e 2018. De 2019 para cá, esse investimento saiu para 800, 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 500, e esse ano 1 bilhão e 800. Então, nós podemos esperar nos próximos anos essa manutenção aí na faixa dos 2 bilhões, pelo menos, né, como você falou, nos próximos 2, 3 anos, que é um investimento em Paraná trifásico, redes elétricas inteligentes. Todo mundo que anda no interior hoje, pelas estradas do Paraná, vê a olhos vistos uma diferença brutal na rede elétrica do nosso estado. Por quê? Porque essa área, o agronegócio, cresce a padrões chineses. O Paraná cresceu 9,1% no primeiro trimestre, em grande parte por causa desse setor, pelas cooperativas, enfim, pelas indústrias. Então você vê uma rede mais robusta, mais na beira da estrada, que isso garante um menor custo de manutenção e mais agilidade para retomar quando tem temporais, é esse padrão, vamos dizer, de investimento, esse padrão de qualidade que nós veremos aí pelos próximos anos, sempre querendo fortalecer a Copel para beneficiar o estado do Paraná. E a Copel vai ter metas para cumprir, é isso, né, presidente? Tem metas, não só metas econômicas, não só metas financeiras, mas principalmente metas de qualidade. Não as definidas pela ANEEL, mas também pelas referências. Hoje, a Copel é uma referência em termos de qualidade de fornecimento de energia, é o DEC e o FEC, que são 2 indicadores da ANEEL, que medem a duração e a frequência que tem quedas de energia. A Copel hoje é uma das maiores referências e por exemplo, com média de 7 horas anuais, enquanto a média nacional é ao redor de 11, mas evidentemente que nós queremos melhorar. O padrão que tem hoje, ele é apenas o piso do que nós precisamos avançar nos próximos anos aqui pela Copel. Daniel Pimentel, presidente da Copel, quero agradecer a sua atenção aqui pela audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço, Marque, Beatriz e Juliano,
E parabéns aí pelo excelente programa, pela audiência que vocês têm tido. Obrigado, Daniel.